O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que alegria estar com vocês em mais uma aula da nossa série da Páscoa, né? E hoje a gente tem a última aula e vai ser muito especial. Então, crianças, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa aula? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor tem tudo nas tuas mãos, Senhor, e que o Senhor tem planos de paz para as nossas vidas, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nós te amamos, Senhor, e amamos, Senhor, ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Crianças, então nós chegamos à nossa última aula da nossa série de Páscoa. Essa história você vai encontrar na Bíblia, nos últimos capítulos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros, no finalzinho, nos últimos capítulos, ele vai contar a mesma história, que é uma história de amor, um amor enorme, um amor que a gente não consegue medir, um amor que a gente não consegue nem mesmo entender. A Bíblia diz que não há amor maior do que esse, de alguém dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Jesus, criança, ele teve esse amor por nós. Ele nos amou e ele entregou a sua própria vida em favor de nós. Ele, criança, nos considerou seus amigos, mesmo antes da gente nascer. Ele deu a vida por nós. Essa é uma história linda de um amor imenso, crianças. A tia Jana tinha contado na aula passada, né, que Jesus havia sido levado para Pilatos. Pilatos o interrogou, né? Judas traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E ele falou para os soldados: aquele que eu der um beijo, esse é Jesus. E com um beijo, criança, Judas traiu Jesus. E aí então aqueles soldados prenderam Jesus e levaram Jesus perante Pilatos. Pilatos interrogou Jesus e ele não viu nenhum motivo para matar Jesus. Ele perguntou para Jesus: você é o rei dos judeus?
Você é o Filho de Deus? E Jesus falava: você está dizendo. E Jesus não retrucou. Jesus não respondeu. Jesus se calou, porque Jesus sabia que ele precisava morrer para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Pilatos não queria matar Jesus. Ele sabia que Jesus era inocente. Então ele mandou que açoitassem Jesus. Mandou que batessem em Jesus. E os soldados, então, crianças, feriram Jesus. Os soldados usaram chicotes com pontas de ferro para bater em Jesus. E eles machucaram muito Jesus, crianças. Eles bateram sem dó em Jesus com chicote, que as pontinhas assim tinha ferro. E aquilo cortou a pele de Jesus. Os soldados também, crianças, fizeram uma coroa de espinhos. E eles fincaram na cabeça de Jesus uma coroa cheia de espinhos. E eles machucaram Jesus. Eles colocaram em Jesus um manto vermelho e falavam: ah, você é o rei dos judeus? E fingiam que estavam adorando Jesus para humilhar Jesus, para caçoar de Jesus. Os soldados, crianças, machucaram Jesus. Eles usaram coisas que doíam muito para machucar Jesus. Eles zombaram, eles tiraram sarro. Imaginem, crianças, quanta dor Jesus sofreu. Quanta dor. Quando aqueles soldados enfiaram aquela coroa de espinhos na sua cabeça. Quanta dor Jesus sofreu, crianças, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Esse é o maior amor que a gente já ouviu falar, crianças. E é o maior que a gente vai ouvir, porque Jesus, ele tem um amor perfeito. E Jesus então foi machucado. Os soldados também, crianças, eles arrancaram a roupa de Jesus. Tiraram a roupa de Jesus, crianças. Os soldados tiraram a roupa de Jesus, deixaram Jesus assim machucado, humilhado. Então Pilatos levou Jesus para fora e disse assim: olha aqui, esse homem nós já o disciplinamos, nós já açoitamos, agora levem ele, eu não vejo motivo para matá-lo. Mas a multidão gritava, crianças, gritava: crucifica-o, crucifica-o, esse homem diz que é filho de Deus, esse homem diz que é o rei dos judeus, nós não temos outro rei, o nosso rei é César, que era o imperador de Roma, que naquela época dominava aquele lugar. E eles falavam então: crucifica Jesus. E era a época da Páscoa, crianças. Naquela época era comum que se deixasse soltar alguém que estava preso. Então existia lá um ladrão, um homem muito mau que se chamava Barrabás, um bandido malvado que estava preso. E a multidão gritava: solta Barrabás e crucifica Jesus. Aquela multidão, crianças, que tinha visto Jesus operando tantos milagres, salvando pessoas, curando os enfermos. Aquela multidão que viu Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Aquela multidão que viu Jesus ressuscitar Lázaro. Eles gritavam: crucifica-o, nós não o queremos. E Pilatos, vendo que ele não podia fazer mais nada para salvar Jesus, ele pegou então uma bacia com água, lavou as mãos e disse assim: eu estou livre do sangue desse inocente. Eu não sou culpado dessa morte, vocês querem essa morte. E aí ele permitiu então, crianças, que levassem Jesus para ser crucificado. Jesus estava assim, todo machucado, sem roupa. E eles fizeram com que Jesus levasse a sua cruz.
para ser crucificado. Então, crianças, Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz. Ele foi indo no caminho e uma multidão, crianças, seguia Jesus, porque eles queriam ver aquele homem ser crucificado. E ele ia ao longo do caminho, e aqueles soldados humilhando Jesus, e as pessoas gritando: ah, você não é o Filho de Deus? Você não é o Rei dos Judeus? Salve a você mesmo, se salve sozinho, se liberte, porque você não diz que tem todo o poder, que você é o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus? Você não é o Filho de Deus? Pede para Deus vir te ajudar. Eles iam o tempo todo humilhando Jesus. E Jesus ia ali carregando a sua cruz, todo machucado, até o momento em que Jesus não conseguiu mais suportar. E aí um homem então que passava ali, que estava ali também acompanhando aquela multidão, um homem chamado Simão, foi convocado pelos soldados para carregar a cruz de Jesus até o monte onde ele seria crucificado, crianças. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi e em dor podia ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi e em dor pude ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é estrada
pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Então Jesus foi sendo levado por aquele caminho até chegar no local chamado Caveira, onde era o local onde eles crucificavam bandidos, ladrões. E lá então, crianças, Jesus foi crucificado. Eles usaram pregos, crianças, para furar o braço de Jesus. Prego para furar os seus pés. Eles pregaram Jesus na cruz, junto com 2 ladrões, crianças. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. A Bíblia conta, crianças, que o céu escureceu, era meio-dia e o céu estava escuro, estava em trevas. Sabe, crianças, os soldados disputavam com dados, lançavam sorte para ver quem ficaria com a roupa de Jesus. E cumprindo as escrituras, porque os profetas há muito tempo atrás tinham falado disso. E eles então lançaram sorte para ver quem ficaria com a roupa de Jesus. Jesus, crianças, entregou a sua vida ali. E por volta das 3 horas da tarde, houve trovões, crianças. A terra estava escura. O véu que separava lá no templo, o véu grande do templo foi rasgado. E se ouvia trovões, criança. E ali então, Jesus falou: Senhor, Pai, eu entrego o meu espírito. E Jesus então ali morreu, crianças. Derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Os soldados então, crianças, vieram com uma lança e furaram o lado de Jesus. E Jesus estava ali então, morto, crianças. Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. A Bíblia conta que José de Arimateia, que era um dos discípulos que andavam com Jesus, ele tinha um local onde ele poderia enterrar Jesus, um túmulo novo. Então ele pediu autorização a Pilatos e ele então tirou Jesus da cruz, enrolou em lençóis e levou para o túmulo. Então, crianças, eles prepararam o corpo de Jesus e colocaram no túmulo novo, fecharam o local com uma pedra e Pilatos deu ordem para que ficassem soldados ali de vigia para impedir que o corpo de Jesus fosse roubado. Porque inclusive os sacerdotes falaram para Pilatos: olha, ele disse que ele iria ressuscitar ao 3º dia. É melhor que você coloque soldados, porque vai que eles roubam o corpo de Jesus e depois vão dizer que ele ressuscitou. Mas, crianças, Jesus, ele sabe de todas as coisas. E ele tem poder para todas as coisas. E a Bíblia conta então, crianças, que no 3º dia algo impressionante aconteceu. Crianças, então no domingo bem cedinho, as mulheres que eram amigas de Jesus, que acompanharam Jesus durante o ministério dele aqui na terra, elas foram com óleos e com perfumes para ungir o corpo de Jesus. E quando elas chegaram no túmulo de Jesus, elas tiveram uma surpresa maravilhosa. Elas encontraram, crianças, essa pedra removida. E havia 2 homens com roupas brilhantes. E eles falaram para elas: não se assustem. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou, ele está vivo. Olhem, vejam vocês mesmas. E elas olharam e viram o túmulo de Jesus vazio. E os lençóis que estavam enrolando o corpo de Jesus estavam ali. Jesus havia ressuscitado, crianças. Jesus estava vivo.
e elas correram contar para os discípulos que Jesus estava vivo. Crianças, Jesus foi aparecendo para os discípulos. Então, tinha 2 homens andando no caminho e Jesus começou a andar com eles e perguntou: por que vocês estão tristes? E esses homens falaram: escuta, você não sabe o que aconteceu? Você estava viajando, você estava fora? Você não ouviu dizer que Jesus foi crucificado? E aí então Jesus começou a contar para eles desde o Velho Testamento, todo o projeto que Deus tinha feito para salvar a humanidade do pecado. E esses homens ficaram impressionados com o conhecimento daquele homem. Eles não reconheceram Jesus, crianças. Eles não reconheceram. E aí então, quando chegaram onde eles iam passar a noite, iam jantar, eles falaram para Jesus: entra aqui, venha comer conosco, não vá embora, vamos conversar mais. Eles queriam ouvir mais daquela palavra de vida que Jesus trazia. E aí então, quando eles se sentaram à mesa, crianças, e Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus, crianças. Eles se assustaram, eles falaram: Jesus! E Jesus sumiu dali daquele jantar. E assim Jesus foi aparecendo para os seus discípulos. E ele passou mais alguns dias aqui na terra, ensinando os discípulos. E ele disse algo muito especial para nós, crianças. Ele deixou uma missão para nós. Ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele estava dizendo para mim e para você, criança que está aí assistindo: você precisa falar para as pessoas do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto, que Ele deu o seu único filho para morrer numa cruz. Mas Ele não ficou morto, Ele morreu na cruz, mas no 3º dia Ele ressuscitou e Ele está com o Senhor lá no céu e Ele reina para sempre, crianças. E um dia Ele vai voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que amam o Senhor. E esse é um grande presente, crianças, que Jesus nos deu. Ele morreu por nós, crianças, e nós estamos felizes porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele reina para sempre. Amém, crianças? Crianças, que história maravilhosa, não é mesmo? E o mais impressionante, crianças, é que é tudo verdade. Jesus fez coisas impressionantes. Ele curou cegos, curou coxos que não conseguiam andar. Jesus curou braços, curou aquela mulher que estava 12 anos enferma, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro. Jesus fez coisas maravilhosas. E no capítulo 21, versículo 25 do livro de João, diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Eu amo esse versículo, crianças, e eu fico pensando o que mais que Jesus fez e que a gente nem sabe porque não foi escrito. Jesus é maravilhoso. Jesus ficou ali um tempo com seus discípulos, ensinando. E depois, crianças, Ele subiu para o céu. E os discípulos viram, várias pessoas viram Jesus subindo para o céu. E com a promessa que um dia Ele voltaria para nos buscar. Crianças, esse é um livro muito especial. Porque esse livro não tem nenhuma palavra. Não tem assim uma história para eu ler para vocês. Mas esse é um livro que nos conta uma história de amor lindíssima. A gente começa falando do amarelo. O que o amarelo lembra mesmo, crianças? O amarelo lembra o ouro, né? A Bíblia diz que o céu é um lindo lugar. É um lugar onde não há dor, onde não há sofrimento. Um lugar de paz, onde as ruas são de ouro, crianças. O céu é um lindo lugar. E sabe o que é mais lindo ainda? É porque lá tem a presença constante do Senhor. Deus está ali. E é um lugar onde não há pecado, crianças.
E aí é um grande problema, porque no céu não pode entrar o pecado. No céu não entra pecado. A Bíblia diz que Deus, Ele é santo e Ele é justo e puro e Ele não pode chegar perto do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Então no céu não pode entrar o pecado. E aí, crianças, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Eu pequei, você pecou. Nós nascemos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e precisam da graça de Deus. Precisam do perdão de Deus, crianças. Ai, e como é isso? Como que a gente consegue ter um coração limpo se nós já nascemos pecadores? Se o nosso coração tem pecado, tem desobediência, tem mentira, tantas vezes tem maldade. Ah, crianças, o pecado não pode entrar no céu. Mas a Bíblia conta que Deus, Ele amou tanto o mundo, amou tanto você, amou tanto a mim. A Bíblia fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu Jesus, o seu único Filho, para morrer na cruz. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão para os pecados. E o salário do pecado é a morte. Nós, crianças que somos pecadores, nós merecíamos o salário do pecado, que é a morte. Mas Deus, Ele nos amou tanto que Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós numa cruz. Ele derramou o seu sangue. E o sangue de Jesus pode purificar o nosso coração. E como que a gente faz isso? Como que o sangue de Jesus vai purificar o meu coração? Quando eu reconheço que sou pecadora e eu peço então para Jesus vir morar no meu coração, peço perdão pelos meus pecados e eu peço para Jesus vir morar no meu coração. Jesus vem, crianças, e Ele lava o nosso coração, Ele limpa o nosso coração, Ele tira todo o pecado que nos impede de entrar no céu, e o nosso coração então pode ficar puro, e Jesus então vem morar no nosso coração, crianças. Então a gente precisa pedir perdão pelos nossos pecados e dizer que nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador e pedir que Ele entre no nosso coração e faça morada. Se você ainda não fez isso, criança, faça hoje, não deixe para amanhã. Aí onde você está, se ajoelhe, peça perdão, fale: Senhor, eu não quero ser pecador, eu não quero desobedecer mais, eu não quero mentir mais, eu não quero fazer coisas que desagradam o Senhor, eu quero ter um coração limpo, perdoa os meus pecados. Que Jesus venha morar no meu coração e limpe o meu coração de todo o pecado, para que um dia eu possa estar com o Senhor. E sabe, crianças, depois que a gente faz essa oração, pedindo que Jesus entre no nosso coração, a gente precisa crescer, né? Igual uma plantinha. Como que a plantinha cresce? Ela cresce porque a gente rega, né? Coloca água, ela toma sol, então ela produz nutrientes para ela crescer. E a gente, criança, quando a gente pede para Jesus entrar no nosso coração, é como se tivesse plantado uma sementinha no nosso coração. E essa semente precisa crescer. E como que ela vai crescer? Orando, lendo a Bíblia, conhecendo mais de Deus, conhecendo mais sobre Deus, mais sobre Jesus, e orando, crianças, todos os dias, falando com Deus, contando para Ele as coisas que deixam a gente triste, pedindo que Ele sempre faça morada no nosso coração, pedindo que Ele esteja conosco nos momentos de dificuldade, que Ele nos ajude na escola, que Ele nos ajude a obedecer, porque sem Ele nós não conseguimos, crianças. Sem Jesus, nós não conseguimos fazer o que é certo, mas com Ele nós podemos. E aí nós vamos crescendo como uma árvore, aprendendo mais sobre Deus,
aprendendo mais sobre o seu amor e cumprindo então os seus mandamentos, né? A Bíblia diz que aquele que me ama, né? Jesus falou, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E para que eu possa obedecer de verdade, crianças, eu preciso ter Jesus no meu coração. Então, se você não fez isso ainda, criança, faça. É essa história de um amor tão lindo. Jesus nos amou tanto que deu a sua vida para que nós pudéssemos ser perdoados e sermos salvos. E um dia possamos morar com Jesus na glória. Um grande beijo para vocês, crianças, que essa história fique gravada no coração de vocês, que vocês nunca mais se esqueçam do amor de Jesus. E para finalizar a nossa aula, vocês vão ver o versículo, a tia vai colocar o versículo e depois a tia vai colocar um clipe simples, ele é bem simplesinho, mas contando aquele momento em que Jesus está andando com aqueles homens, ele vai cear com eles, e aí a hora que ele senta na mesa, ele parte o pão e as pessoas reconhecem que Jesus ressuscitou. Então, um grande beijo para vocês. Que Deus abençoe. A tia tá morrendo de saudade. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa série e que vocês divulguem, que vocês compartilhem com seus amigos, com seus parentes, para que todos eles possam ouvir, crianças, essa história maravilhosa de amor. Um grande beijo para vocês.